Olá, pessoal. Eu espero que vocês estejam bem. Nós vamos dar continuidade com a ementa, né, da disciplina, e na aula de hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com tabela periódica e carga nuclear efetiva, tá? Vocês vão ver que os conceitos que são trabalhados hoje, eles são fundamentais para a gente entender todo o conteúdo que vai vir depois, né? Então, na aula de hoje, eu trabalho um pouco sobre a estruturação da tabela periódica, a classificação dos elementos químicos, os símbolos, e aí eu falo um pouco da carga nuclear efetiva, falando um pouco do efeito de penetração em blindagem, regra de Slater, e por que que é importante a gente calcular essa carga nuclear efetiva. Bom, pessoal, imagine se não existisse algum critério de organização dos elementos. Com certeza, tudo tenderia ao caos, assim como na nossa vida. Imagina se nós fôssemos no supermercado e os produtos de limpeza tivessem misturados com de higiene pessoal ou com produtos alimentícios. Para a gente fazer uma compra ia demorar muito mais do que a gente já demoraria normalmente. Isso porque a organização ela deve fazer parte da vida. A mesma coisa acontece se vocês fossem numa biblioteca e fossem pegar um livro de química para estudar e o livro de química tivesse misturado com das outras disciplinas. Até vocês encontrarem um livro da disciplina de química ia demorar muito, né? Então, pensando no sentido de organização dos elementos, a gente vai verificar que isso começou bem lá bem remotamente. Então, os elementos inicialmente eles começaram a ser organizados de acordo com as suas propriedades químicas semelhantes em grupos de três, né, que a gente chama de tríades de Dobereiner, e essa tabela periódica que a gente conhece atualmente, ela sofreu uma transformação muito grande para chegar ao qual nós concebemos hoje em dia, né? E aí, o foco da nossa aula é a tabela periódica atual, mas tem todo um histórico por trás e que vai estar envolvido, assim, com atividades que vocês vão desenvolver. Nessa aula de hoje também, a gente estuda um pouco sobre a carga nuclear efetiva, entendendo a importância dela ser estudada. Bom, a tabela periódica atual, gente, ela conta com 118 elementos químicos que estão dispostos em ordem crescente de número atômico. Então, nós temos como uma tabela, então a gente vai ter colunas e vai ter linhas. Nós temos, então, na tabela periódica, 18 colunas, que variam de 1 a 18 e que estão intimamente relacionadas aos elétrons no subnível mais energético. Então, se a gente fizer aquela distribuição do diagrama de Linus-Pauling, terminou no subnível S ou P, nós vamos falar que nós temos um elemento representativo. Se terminar em D, nós vamos ter elementos de transição, e se terminar em F, nós vamos ter os elementos de transição interna. Esses elementos de transição interna, eles abrangem tanto a série dos lantanídeos quanto a série dos actinídeos. A gente vai ver a estruturação da tabela daqui a pouco. E assim, gente, que nós temos as colunas, nós também temos as linhas. As linhas, elas são denominadas de períodos. E o que essas linhas estão relacionadas? São 7 períodos, não são 7 camadas eletrônicas? Então, o período a qual pertence o elemento químico está intimamente relacionado à quantidade de camadas eletrônicas que a gente vai observar quando fizer a distribuição de acordo com o diagrama de Linus-Pauling. Nós verificamos que as camadas elas variavam de K a Q e essa quantidade, então, identifica um período. Bom, então aqui eu trago para vocês, gente, a estruturação da tabela periódica atual. Nós temos na família 1 os elementos cujo subnível mais energético termina em S1, que são chamados de metais alcalinos. Juntamente com os metais alcalinos está o hidrogênio, tá? Justamente foi colocado aqui porque ele tem configuração S1, mas ele não vai exibir as mesmas propriedades dos metais alcalinos. Se a gente fizer a distribuição do diagrama de Linus-Pauling, gente, e terminar em S2, nós temos os metais alcalinos terrosos, tá? E aí vale reportar, gente, que quando termina no subnível S ou no subnível P, eu estou intimamente falando que a distribuição eletrônica ela está relacionada à camada de valência. Então, por exemplo, terminou em S1, quer dizer que a camada mais externa é a camada
cujo subnível é S1. Quantos elétrons vai ter nessa camada mais externa? Um elétron, por quê? Pertence à primeira família. Os metais alcalinos terrosos, quantos elétrons eles têm na camada de valência? Possuem 2, porque terminou em S2. Aí nós vamos para as 6 últimas colunas, que também corresponde aos elementos representativos, mas aí agora a gente vai ter que o subnível mais energético vai ser o subnível P. E nós vimos nas aulas anteriores que o subnível P comporta no máximo 6 elétrons. Então, P ele vai variar de 1 a 6. Então, esses elementos representativos, gente, eles representam os elementos que têm famílias com nomes especiais. Ó, por exemplo, terminou em P1, vai ser a família do poro, que é a família que corresponde à família 13. P2 é a família do carbono, que corresponde a 14. P3 é a família do nitrogênio, que corresponde a 15. P4, calcogênios, 16. P5, halogênios, 17. E P6 são os gases nobres, que corresponde à família 18. Se eu colocar, gente, e determinar o número de elétrons na camada de valência, a gente vai ter o seguinte, que os elementos que pertencem à família 13, eles possuem 3 elétrons na camada de valência, que é um do P e 2 do subnível S, que já vai estar preenchido, então vai dar 3. Se terminar em P2, quer dizer que pertence à família 14, vai ter 4 elétrons, 2 do P com 2 do S, que já vai estar preenchido. P3, família 15, 5 elétrons na camada de valência, os calcogênios têm 6, os halogênios têm 7 elétrons na camada de valência, e os gases nobres, gente, com exceção do hélio, né, que é S2, os demais gases nobres terminam em P6, eles têm 8 elétrons na camada mais externa, e a gente fala que eles têm um octeto, e isso vai ser fundamental para a gente entender ligações químicas depois, tá? Então, o hélio, ele é um gás nobre porque ele também está com a sua camada mais externa completa, com 2 elétrons, e aí ele foi colocado juntamente com os outros elementos na família 18. Então, são elementos que exibem as mesmas propriedades. Depois a gente vem para os elementos de transição. O D, nós verificamos que o D ele varia de 1 a 10, porque o número máximo de elétrons que cabem no subnível D são 10, então a gente tem de D1 até D10. Para eu saber qual família pertence os elementos cujo subnível mais energético é o D, a gente sempre vai somar 2 unidades, ó. Então, D1 terminou em D1, tem um elétron, e a gente soma com 2, vai dar na terceira família. Até chegar no D10, que a gente vai somar 2 e vai pertencer à 12ª família. Aí vocês podem pensar o seguinte, mas por que eu somo 2 unidades nos elétrons do subnível D para descobrir a família? É justamente porque, gente, se vocês pegarem um diagrama de Linus-Pauling, sempre que tiver um subnível D sendo preenchido, o S já foi preenchido e o S tem 2 elétrons. E aí a gente consegue determinar a família a qual pertence o elemento justamente somando essas 2 unidades. Outra coisa que é interessante para falar, gente, que os elementos de transição, o subnível mais energético é o D, mas agora esse subnível não está na camada mais externa, mas numa camada mais inferior. Então, vamos supor que o elemento tenha 4 camadas, tá? O subnível D, que é o mais energético, vai estar na terceira camada, tá? E assim por diante. E aí, nós temos os elementos de transição, que são aqueles elementos cujo subnível mais energético é o F. Independente, gente, pode ser de F1 até F14. Independente da quantidade de elétrons no subnível F, sempre vai pertencer à terceira família. Então, nós temos a série dos lantanídeos e a série dos actinídeos, que são os elementos de transição interna. Eles são diferenciados pela quantidade de camadas. Os lantanídeos, eles têm 6 camadas, então pertencem ao 6º período, e os actinídeos têm 7 camadas, então eles pertencem ao 7º período, tá?
É outra coisa que eu tenho que falar para vocês, se vocês olharem, nessa série dos lantanídeos e dos actinídeos, eles têm 15 elementos, apesar do F variar de 1 a 14. O outro elemento que está juntamente com esses elementos de transição interna são aqueles elementos cuja terminação parou em D1, né? Então, a gente vai ter o primeiro elemento da série, que terminou em D1, e os demais com F. E aí, eles são colocados na mesma família. Elementos localizados na mesma família exibem as mesmas propriedades. Aqui eu também trago uma classificação dos elementos químicos, né? De acordo com suas propriedades químicas. Então, nós temos o hidrogênio, os metais que correspondem em grande parte, né, gente? Então, a gente pode ver que nós temos os metais alcalinos terrosos, temos todos os elementos de transição, os de transição interna, e a gente pega um pouco dos elementos da família 13, 14, até chegar na 16. Como que eu sei que eu consigo diferenciar os metais dos ametais? A gente faz uma escadinha. O primeiro degrau é composto por 5 elementos, depois 4, 3, 2, 1. O elemento com o número atômico 117, gente, exibe as mesmas propriedades que o elemento, que os demais elementos da família 17. Então, ele também foi alocado aqui, no séptimo, né? Foi alocado aqui juntamente com os demais por exibir propriedades de metais. Nós temos os gases nobres, que são nobres justamente porque eles exibem características de inertes, né, de não reagir com outros elementos químicos, justamente e unir, né, com outros elementos químicos. A gente não fala nem tanto de reação, a gente fala de união, unir com outros elementos químicos, justamente porque já estão estáveis. Aqui eu trago um pouco das características, né? Os metais, eles são sólidos a temperatura ambiente, com exceção do mercúrio, que é líquido. Eles são bons condutores de calor e eletricidade, justamente porque eles têm elétrons livres, e esses elétrons em movimentação permitem tanto a condução de corrente elétrica quanto a condução de calor. Eles são dúcteis, ou seja, eles podem facilmente ser transformados em fios, facilmente transformados em lâminas, então nós falamos que eles são maleáveis, e eles apresentam um brilho característico. Já os ametais, gente, eles podem ser sólidos, líquidos ou gasosos à temperatura ambiente, geralmente são maus condutores de calor e eletricidade, com exceção do carbono na forma grafite, porque o carbono na forma grafite, ele tem uma estrutura formada em lamelas. E aí, o que vai acontecer? Esta estrutura lamelar que vai permitir essa condução de calor e eletricidade. Bom, nós temos os gases nobres, que são muito estáveis, como eu já tinha comentado, com a camada de valência completa. Então, nós temos o hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência, e os demais que têm 8. Eles têm, gente, uma reatividade praticamente nula, tá? Quando a gente fala totalmente nula, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque já são encontrados compostos com esses gases nobres. A segunda classificação, gente, dos elementos químicos é de acordo com a abundância na natureza. Então, nós temos os naturais, que são aqueles que a gente encontra normalmente na natureza, né? Que tem o número atômico compreendido entre 1 e 92. Tem algumas exceções, que são o tecnécio, o promécio, o frâncio e o astato, que, embora exibam o número atômico inferior a 92, eles são artificiais. Então, artificiais são aqueles que não existem na natureza, nem se a gente utilizar algum processo de extração para sua retirada. Artificiais, eles vão ser produzidos em laboratório, eles vão envolver reações de transmutação. Então, são aqueles elementos que vêm depois do urânio, tá? Então, a gente chama de elementos transurânicos. Que eu trago para vocês alguns símbolos dos elementos químicos. Então, eu acredito que vocês já tenham visto isso no ensino médio, mas eu trago aqui para relembrá-los, né? Porque saber um símbolo de um elemento químico é totalmente adequado. O que eu venho para relembrar aqui, não vou ficar lendo, né, todos os símbolos e nem identificando a qual elemento químico pertence. Eu só quero mostrar para vocês o seguinte, que o elemento químico ele é representado pela primeira letra maiúscula e a segunda letra é minúscula. Esse nome, ele está intimamente relacionado à origem ou ao próprio nome mesmo. Ó. Por exemplo, o sódio, gente, não é esse O, ele vem do nátrio, então o símbolo dele é Na.
Tem alguns elementos químicos que são representados por apenas uma letra maiúscula, como é o caso do fósforo, do enxofre, né? O enxofre vem do sulfur. Então, a primeira letra é o S, né? Que corresponde ao sulfur. E a gente tem uns elementos químicos bem simples aqui. Esse material dos símbolos dos elementos vai estar disposto para vocês. Então, caso alguém tenha interesse em olhar esse material, eu acredito que vai agregar muito para vocês. Bom, na segunda parte da aula a gente fala um pouco de carga nuclear efetiva. Então, se a gente tem, pessoal, vamos imaginar que nós temos um átomo de hidrogênio. Ele tem a configuração 1s1. Então, nós temos o núcleo aqui. Se a gente for colocar em camadas, ó, nós temos um elétron na primeira camada. Não há nada entre o núcleo e esse elétron que impeça a atração núcleo-elétron. Agora vamos pensar em um átomo formado por vários elétrons, um átomo polieletrônico ou multieletrônico. O que vai acontecer, gente? Vamos supor que aqui eu tenha um elemento que possua essa distribuição eletrônica, um S2, 2S1, que é a configuração do lítio com o número atômico 3. Então, se a gente fizer, ó, nós temos aqui o núcleo. Na primeira camada, a gente tem o subnível S com 2 elétrons. Na segunda camada, a gente tem um elétron no subnível S. O que vai acontecer, gente? Se eu quiser calcular a atração, a carga que realmente esse elétron experimenta em relação a esse núcleo, eu tenho que levar em consideração que nós temos esses elétrons mais internos. Esses elétrons mais internos, eles tendem a blindar a ação do núcleo em relação a esse elétron que a gente está considerando. Então, a carga que vai ser sofrida por esse elétron vai ser diferente do número atômico, que seria a carga nuclear. E aí a gente fala de carga nuclear efetiva. Nós estamos falando, então, de efeito de penetração em blindagem. Cada elétron, gente, da camada externa, ele vai ser blindado, ou seja, protegido do efeito da atração pelo núcleo por elétrons que estão ou no mesmo nível ou em níveis inferiores. Quanto mais elétrons tiver, maior vai ser essa tendência de blindagem, né? E como que a gente calcula essa carga que realmente vai ser sentida por um elétron no átomo polieletrônico? A gente tem essa equação que relaciona o número atômico e o fator blindagem. Então, o número atômico a gente vai conseguir. Esse fator blindagem a gente vai conseguir através da regra de Slater. Então, o que a gente faz? A gente faz a distribuição eletrônica normal e aí a gente separa esses elétrons em grupos. Então, a gente vai ter o grupo 1s, 2s vai estar junto com 2p, depois o 3s com 3p, o 3d separado, 4s com 4p, 4d, 4f e assim sucessivamente. Aí, gente, cada elétron, ele vai ter esse fator para blindar a ação do núcleo em relação ao que nós estamos considerando. Então, o fator blindagem vai ser 0 para um elétron que pertencer a um nível mais externo, que é o que nós estamos considerando, 0,35 para cada um dos elétrons que estão no mesmo grupo do que nós estamos considerando, exceto no grupo 1s, né, que esse fator vai ser 0,30. Se a gente estiver considerando um elétron que pertença a um grupo S ou P, cada elétron do nível mais interno, que é N-1, vai ser 0,85 e das demais camadas contribui com o fator de 1. Já se o elétron for considerado pertencer ao nível D ou F, todos os elétrons, independente da camada, se N-1, N-2, N-3, cada elétron vai contribuir com o fator 1. Vamos praticar, gente. Tá o seguinte, determine a carga nuclear efetiva experimentada por um elétron do subnível 3s para o elemento químico magnésio, que tem número atômico 12. Então, aqui eu fiz a distribuição eletrônica, né, de acordo com o diagrama de Linus-Pauling, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. Fiz o primeiro passo. O segundo é separar em grupos, então a gente vai ter 1s2, depois 2s2, 2p6, depois 3s2.
O terceiro passo, gente, é calcular o fator blindagem. Então, se a gente fizesse essa distribuição em camadas, ó, nós temos um núcleo, tá? Na primeira camada, nós temos 2 elétrons no subnível S. Na segunda camada, nós temos 8, porque são 2 do S e 6 do P. E no terceiro, nós temos 2 elétrons. Então, vamos imaginar qual que é a carga experimentada por esse elétron aqui em relação ao núcleo. Poderia ser esse, a gente não consegue diferenciar, mas seria um dos elétrons do subnível 3s. Então, o que a gente faz? A gente observa que nós temos um elétron que está no mesmo grupo, então cada elétron do mesmo grupo é 0,35. N-1, gente, é 0,85, eu tenho 8 elétrons na camada N-1, que é 0,85, que é uma camada inferior, né? Seria a segunda camada. E todos os demais contribuem com 1. Então, vai ser 1 vezes 0,35, 8 vezes 0,85 e 2 vezes 1. Calculei o fator blindagem. Agora, como que eu calculo a carga nuclear efetiva? Eu subtraio o número de prótons pelo o número do fator blindagem. Aí eu consigo obter o valor de 2,85. Então, quer dizer que um elétron situado nessa camada, ele experimenta uma carga nuclear efetiva mesmo de 2,85. Depois, determinar a carga nuclear efetiva experimentada por um elétron do subnível 4s, 3d e 1s para o elemento químico níquel. Aqui, gente, é níquel. A gente faz a distribuição eletrônica e depois separa em grupos, né? E aí a gente vai calcular o fator blindagem. Para o 4s, se a gente olhar o 4s, a gente vai ficar com outro elétron na mesma camada que contribui com 0,35. Essa camada mais externa é a 4. O N-1, então, é a 3. Quantos elétrons tem na camada 3? A gente tem 2 do S, com 6 do P, 8, com 8, 16. Cada um contribui com 0,85. E para as demais camadas, cada elétron contribui com um fator de 1. 6, 8, 10. 10 vezes 1. Então, aqui vai dar 23,95. Calculo a carga nuclear efetiva pela subtração do número atômico, pelo fator blindagem, vai dar esse valor aqui. Depois a gente faz para o 3D. Então, o que tiver externo não vai impedir a ação do núcleo em relação ao elétron que a gente está considerando. Vai sobrar 7 na mesma camada, que é no mesmo grupo, né, que contribui com 0,35. Todos os elementos, todos os elétrons vão contribuir com 1, porque agora terminou em D. Aí a gente conta a quantidade de elétrons que vai restar, né? E aí a gente vai ter 18, ó. 2 do S, 2, 4, 10, 12, 18. Então, 18 contribuindo com 1. Calcula a carga nuclear efetiva pela diferença de 28 por 20,45. Quando a gente está fazendo com S, gente, ó, a gente vai desconsiderar todas as camadas externas, porque elétron externo ele não impede a ação do núcleo, e a gente vai ter um elétron agora que vai ter a contribuição de 0,30, justamente porque está no subnível 1s. E a gente faz a diferença e vai dar 27,7 aqui. Então, o que isso quer dizer, gente? Que quanto maior for a proximidade do núcleo do elétron em relação ao núcleo, maior vai ser essa carga nuclear efetiva, mais ele vai sentir a atração do núcleo, justamente porque vai ter menos elétrons impedindo essa atração, tá? Aí, por que a gente fala que é importante calcular essa carga nuclear efetiva? Porque a gente pode calculá-la em relação a elementos situados no mesmo período, ou elementos situados numa mesma família. Aqui eu trago para vocês, gente, mostra uma comparação da carga nuclear sobre o elétron mais externo para elementos situados numa mesma família ou no mesmo grupo. Vocês podem ver, ó, que é praticamente constante essa carga nuclear efetiva. Então, quando eu for falar de propriedade periódica, eu não vou poder falar em termos de carga nuclear efetiva. Agora, se eu quiser calcular a carga nuclear efetiva sobre um elétron mais externo para elementos localizados no mesmo período, ou seja, na mesma linha horizontal, né, a gente vai ver que o aumento da carga nuclear tende a aumentar essa carga nuclear efetiva.
E aí a gente pode falar das propriedades periódicas em termos de carga nuclear efetiva. Bom, gente, então, de acordo com a aula que foi apresentada hoje, a organização dos elementos químicos na tabela periódica permite verificar a tendência nessas propriedades. Saber identificar as características dos elementos, se são metais, ametais, se é um gás nobre, se até mesmo eu estou falando do hidrogênio, do hélio, vai ser de fundamental importância quando a gente for entender as ligações químicas. Esse conceito de carga nuclear efetiva ele vai ser fundamental para o entendimento de propriedades periódicas e outros conteúdos relacionados à disciplina. Aqui estão as referências bibliográficas que eu utilizo para a construção da aula. Bom, pessoal, o que eu tinha para trabalhar na aula de hoje com vocês era isso, e eu coloco-me à disposição para esclarecer possíveis dúvidas. Um abraço a todos, tchau!